bom dia a todos, amigos do Ideal Espírita, que Jesus possa nos abraçar neste momento em que estamos reunidos em seu nome, para que a gente possa relembrar através das leituras edificantes que aqui forem serem realizadas, para que a gente tenha cada vez mais o equilíbrio, o fortalecimento da alma e do espírito para essa nova era que está surgindo, momento pelo qual passamos todos nós intranquilidades ou de pequenas querelas que nos deixam muitas vezes amargurados e que sempre temos, ao encontrar no Evangelho de Jesus, algo que é emotivo, algo que nos dá a condição de evoluirmos cada vez mais, buscando a consolação que foi prometida por Ele mesmo, através dos amigos protetores. Hoje, meus queridos irmãos e amigos, gostaria de dedicar um espaço aqui, a mim dado, para que a gente possa trabalhar um pouco e relembrar alguns pontos que são importantes da lei de Jesus. As leis que são chamadas as leis morais da atualidade, baseado em todos os temas dentro do Evangelho, dentro da doutrina de Jesus, e principalmente do Livro dos Espíritos, do capítulo 11, que fala justamente sobre as leis morais. Esse tema, que é tão vasto e que a gente poderia trabalhar aqui tanto tempo ouvindo e observando os estudos que foram realizados, mas hoje em especial eu falarei baseado no livro de Cristiano Torque, um dos colaboradores da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, que é um livro que trata desse justamente o tema das leis morais da atualidade, baseado dentro da doutrina espírita e que não poderia ser por menos através do nosso amigo codificador Allan Kardec. Vamos relembrar algumas sábias palavras para que a gente possa entender o significado e o objetivo da nossa palestra. Emmanuel, em Paris, França, em 1861, disse: o egoísmo, a chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, a sua força e principalmente a sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem de vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços em combatê-lo em si, certo de que este monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas e é, sem dúvida, a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Emmanuel nos dá o alerta de que nós temos que buscar, através do progresso moral, a evolução de todos nós. Somos conhecedores da doutrina e sabedores que somos espíritos imortais e que estamos numa crescente evolução, quer seja material, quer seja espiritual, pois a evolução material nos dá a condição de uma segura evolução espiritual, mas que muitos nem sempre aproveitam e absorvem isso como um ponto de partida, ficando apenas no marasmo dos caminhos evolutivos materiais, esquecendo o seu cunho espiritual, de que todos nós buscamos. Portanto, através do livro de Kardec e através de todos os ensinamentos dos Espíritos, ele nos traz uma reflexão. Do Livro dos Espíritos, do capítulo 11, como já foi dito, a lei de justiça, de amor e de caridade, que compete às questões 873 a 892. Vamos refletir sobre uns dos mais belos ensinamentos de Jesus, agora relembrado pelo Espiritismo, o significado moral da lei de justiça, de amor e de caridade. De todas as leis, as morais, é a mais importante, não só porque engloba todas as demais, mas porque também procura trazer o progresso da humanidade e depende piamente da sua aplicação, que tem por fundamento a certeza do futuro espiritual
de todas as criaturas. Nela repousam as mais sublimes aspirações de felicidade do homem, por ser a que faculta a esse adiantar-se cada vez mais na vida espiritual. Por si só, a existência e o funcionamento das outras leis morais constitui a maior prova da equidade com que a providência divina contempla todas as suas criaturas. Entretanto, quis Deus que os homens também praticassem essas leis entre si, pela constante procura desse ideal no relacionamento com os seus semelhantes e também para consigo mesmo. Todo o arcabouço de princípios morais tem como alicerce uma lei natural, que é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem, que lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e que mostra que ele só é infeliz porque ele se afasta dela. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 614. Instados por Kardec a dizerem onde estaria a lei de Deus, e os espíritos superiores responderam: está na consciência, na questão 621. Em vista disto, o sentimento de justiça, ele é inato ao homem, o qual se revolta com uma simples ideia de injustiça. Esse sentimento, porém, ele necessita ser aprimorado pelo desenvolvimento do progresso moral, pela prática do bem e da compreensão dos problemas humanos, que muitas vezes, em meio ao sentimento de justiça natural, misturam-se as paixões e induzem muitas pessoas ao erro. O advento da justiça como uma instituição, veja, meus irmãos, o advento da justiça como uma instituição é produto da evolução do homem. Veio para substituir o desforço, veio para substituir a vingança, para que não prevaleça a vontade do mais forte pelo exercício arbitrário das próprias razões. Entretanto, com a multiplicidade dos problemas gerados pela nossa vida moderna, que afeta continuamente as relações interpessoais, sentiu-se a necessidade de se aprimorar o modelo atual de justiça, que já não mais atende às demandas sociais de tempos coevos. Afinal, a deflagração do processo judicial continua se assemelhando a uma declaração de guerra, embora com armas diferentes, que se sabe como se começa, mas que não sabe quando e como que se termina. A justiça humana, ela constitui apenas um pálido reflexo da justiça divina. Porque, ao contrário dessa, os seus postulados são mutáveis e nem sempre estão em harmonia com as leis naturais, refletindo os costumes e os caracteres de uma sociedade em uma determinada época, em que os detentores do poder, em que legislam muitas vezes em causa própria, olvidando que nem tudo que é lícito é honesto, ou que nem tudo que é legal é moral. Ultimamente, algumas ações têm sido tomadas com vistas a superar o anacronismo da justiça humana. Há, por exemplo, iniciativas legais e paralegais, que são iniciativas que levam à conciliação. O modelo atual de arbitragem, a mediação, a justiça restaurativa, esses últimos são considerados por alguns especialistas da área do direito como a justiça do futuro. Busca-se, com essas medidas, mitigar a presença do Estado no
nos litígios, auxiliando os contendores a encontrar por si mesmo a solução dos conflitos, porque se afirma cada vez mais que o entendimento de que os cidadãos, em última instância, são os responsáveis pela construção do próprio destino. Muitas vezes encontramos, meus queridos irmãos, muitas incompreensões. Nós encontramos muitas vezes famílias, amigos e outros mais destroçados pela iniquidade daquilo que está dentro de cada um. Muitas vezes a vaidade e o egoísmo, e que levam à própria estagnação do processo evolutivo espiritual, portanto, que todos nós temos a necessidade. A doutrina espírita nos traz essa segurança de que nós estamos aqui momentaneamente encarnados num plano expiatório para que a gente possa buscar aniquilar as nossas mazelas do passado e quem sabe fazermos um futuro diferente para que todos nós tenhamos o sucesso. E esse sucesso muitas vezes que buscamos fora de nossos lares estão muitas vezes equivocados. A nossa própria evolução, basta que tenhamos dentro de nós mesmos a análise e toda a tranquilidade de uma simples analogia daquilo que somos, como agimos com os nossos amigos, familiares, com os nossos semelhantes, estaremos dentro da nossa própria consciência, como diz Kardec na questão 621, buscando as leis imutáveis de Deus. Porém, como viver o mundo dos homens, como temos que viver segundo as leis da matéria muitas vezes, nós devemos aprimorar este modelo, e é o que nosso amigo Cristiano propõe, através dessa simples observação, na autoria do seu respectivo livro, já enumerado no processo inicial da nossa fala. A justiça, na definição do direito romano, é de cunho pragmático, é a constante e firme vontade de dar a cada um o que é seu. Observe, meus irmãos, ele é pragmático, é a constante e a firme vontade de dar a cada um o que é seu. Segundo o autor, a acepção dada pelos espíritos, ela é muito mais ampla e muito mais abrangente. A justiça, dizem os amigos espirituais superiores, consiste no respeito aos direitos de cada um. Isso está na questão 875 do Livro dos Espíritos. Para cada um, receba de acordo com o seu próprio merecimento. Jesus legou-nos a base da verdadeira justiça, consagrada na lição: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Na questão 876 encontraremos lá. E que muitas vezes lemos uma vez, duas, três, quatro, sabemos até que é importante para os nossos semelhantes, falamos até para a nossa sogra: olha, sogra, como é importante para você isto. Mas às vezes nós não falamos para nós mesmos, dentro dos nossos próprios seres, da nossa própria constituição: desejai para os outros o que quereríamos para nós mesmos. Meus irmãos, parece muito isso, mas muitas vezes, no tribular do nosso dia a dia, nos fatores cibernéticos que o mundo nos traz, nós estamos errando passo a passo, e mais uma vez errando passo a passo, esquecendo da lição maior de Jesus, e que nos alerta que é muito simples: desejar ao meu próximo. Ah, se soubéssemos quantas energias movimentamos através de um pensamento emanado. Se o pensamento foi, como diz Chico, agora foi. Não conseguimos mais segurar. Nós estamos plasmando
a matéria que muitas vezes nem conhecemos, tão sutil, quintessenciada na sua formação, daquilo que nós chamamos do fluido cósmico universal. Assim como os senhores me ouvem, porque existe o ar que propaga o som, também existe a matéria que propaga as energias do pensamento. E eu falarei ao meu próximo aquilo que está dentro do meu coração. E se eu estou plasmando bons pensamentos, eu tenho a certeza de que ele receberá da mesma forma, da mesma intensidade, o comprimento de onda que eu enviei. Porém, meus irmãos, se os pensamentos que saem de cada um de todos nós não são aqueles adequados ao caráter do bem e do amor, imagine o que os nossos semelhantes irão receber, se não é mais do que um tosco pensamento, e que muitas vezes pode chegar até a uma condição de uma forma não agradável, em que a nossa face exterioriza o nosso ser, em que possamos entender e observar o sentimento através dos olhos da matéria, o que refletem a luz do coração. Portanto, a vigilância, como diz os nossos amigos espirituais, e como Kardec foi preciso, vigiai em primeiro lugar, e depois orai, pois através da oração, nós estaremos nos cercando dos bons fluidos, e todos aqueles que estão junto de nós, receberão esse carinho do amor, da paz e da proteção. E só dependeu de nós. Ela não teve paga alguma. Só depende da nossa vigilância. Só depende da nossa própria inquietude de trabalhar com a nossa mente para que a gente possa atingir o grande objetivo, que é a felicidade de todos nós. Ensinou-nos Deus, que imprimiu no coração do homem essa regra áurea, que eu chamo de regra pétrea, fazendo com que cada um deseje ser respeitados os seus próprios direitos. Afinal, em condições normais, ninguém desejaria o próprio mal. De fato, trata-se de um ensinamento universal. Se fosse compreendido e observado fielmente, bastaria as constituições dos povos adotá-los como um único artigo, o que já seria suficiente para arrebatar todos os códigos humanos, que são códigos perecíveis. Quando em dúvida quanto ao nosso procedimento com relação àquele nosso semelhante, procuremos saber como gostaria que os nossos semelhantes procedessem com relação a nós. E em circunstância idêntica, a resposta que encontrarmos será a que ditar o nosso comportamento em qualquer contingência que estejamos passando. Já o amor, ele resume toda a doutrina de Jesus, por ser esse o sentimento mais sublime, que não restringe apenas a família, a seita, a nação, mas abrange a humanidade inteira. Contudo, para praticá-lo, tarefa árdua de longo tempo, é preciso cultivar o espírito, como se fosse cultivar um campo, despertando essa centelha latente que está dentro de todos nós, cujo reinado é uma fatalidade histórica da evolução, que vai emergindo lentamente à medida que o espírito se desembaraça das suas próprias imperfeições. Isso consta no livro de Hermínio de Miranda, no Espiritismo de A a Z. E muitos devem estar refletindo, pelas poucas palavras que citei, desses monstros da humanidade que estiveram conosco e sempre estarão evoluindo e trazendo benefício para esse Brasil chamado de aquilo que nós chamamos de a pátria do Evangelho. Coração do mundo, a pátria do Evangelho. Como diz o nosso amigo Humberto de Campos, o irmão X,
aonde nos reverenciou a honra de estarmos aqui, nesse planeta, neste país, e que vai dar certo, e que nós temos a certeza, pois nossos filhos, netos e bisnetos estão inseridos em todos esse contexto, e nós temos a segurança do seu próprio crescimento. Como atingir todos esses ideais? É através apenas desse ideal de amor sem jaça? Não. Os benfeitores ensinam que não há outro meio senão trilhar os caminhos da caridade, que abrange 3 pilares que são requisitos fundamentais na nossa própria evolução, que eu carinhosamente falo os pilares do BIP. O BIP lembra um alerta. BIP, guarde bem essas 3 letras. O BIP nos lembra de B de bondade, I de indulgência e P de perdão. A bondade ou a benevolência para com todos, inclusive a bondade material, que muitos fazem com tanto de desinteresse e que mostra a grandeza da alma. A indulgência, isto é, a compreensão para com as imperfeições dos outros, pois nós sabemos que todos eles também precisam ter indulgência com as nossas próprias imperfeições. E o perdão das ofensas, que no livro dos Espíritos traz na questão 886, para que a gente possa relembrar de todo esse feito. Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? A benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como verdadeiros irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ela abrange todas as relações para com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela procede da indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e as referências se voltam para ela. Se ela fosse pobre, é como se não devêssemos incomodar com a presença dela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentarmos o infortúnio por humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Portanto, meus queridos irmãos, o BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão devem ser as nossas armas no nosso dia a dia. Digo-vos porque não é uma condição simples e fácil e que teremos pouco tempo para lutar conosco mesmo nessa senda, nesse processo evolutivo em que estamos inseridos. Desse tripé comentado, talvez o mais difícil de se praticar seja o perdão, sendo por isso a mais das ações que são consideradas a meritória, pois quem perdoa é o primeiro a ser beneficiado, pois além de não nivelar o erro dos seus adversários, libera suas tensões e torna-se uma pessoa muito mais livre. Trata-se de um procedimento científico
de uma terapêutica infalível, que nos assegura até saúde física, psíquica e o equilíbrio moral. Mais importante que dar coisas é dar algo de si mesmo. Tornar a pessoa dependente do nosso amparo, anos a fio, não é caridade. Pelo contrário, foi muito feliz o verdadeiro e certo pensador ao anunciar a sua máxima: dê um peixe ao homem e o estará alimentando por um dia. Ensine-o a pescar e estará alimentando por toda a vida. O Brasil é formado de um povo solidário por excelência, que apresenta enormes possibilidades de atenuar a miséria e os problemas sociais, desde que se tenha a organização e comprometimento das autoridades constituídas, problemas estes que podem ser atenuados com a eficiência e o engajamento dos próprios cidadãos, pois o indivíduo, em sua última instância, é que faz a grande diferença, como cita Stephen Kanitz no Guia da Cidadania. Todavia, meus irmãos, a fé sem obras externas, ela é irmã das obras que não são realizadas com fé. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna. Visto que as atividades de benemerência constituem apenas um meio, porquanto a promoção do ser humano repousa na espiritualização e na educação deste mesmo ser, de edificação paciente e progressiva, motivo pelo qual não se pode basear apenas na preocupação individualista dos seus empreendedores, sobre o risco de degenerar impersonalismo que é tão destruidor. Portanto, meus irmãos, nesse momento podemos resumir os fatos importantes que foram elencados nesse texto e procurar cada um, a seu tempo, aplicá-lo na construção do ser espiritual. A justiça divina é a equidade absoluta, porque ela não erra, ela também não condena e ela também não absolve, manifestando-se pela lei de causa e efeito como a mais pura. Por mais dura e terrível, ela é sempre a resposta à lei das nossas próprias obras. Isso está no livro da Justiça Divina de Chico Xavier. Segundo, o amor, que é a pedra angular do programa divino na educação dos espíritos. O seu exercício, ele desperta os mais nobres sentimentos da garantia da regeneração da humanidade. Isso nós encontramos no livro de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais. E em terceiro, a caridade é a maior das virtudes, porque proporciona ao homem vivenciar o preceito fundamental que a todos os outros resume: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Portanto, queridos irmãos, relembrando Allan Kardec, o mestre leonês, que nos cita: o amor e a caridade são um complemento da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Observem bem as palavras de Kardec. O amor e a justiça são um complemento da lei de justiça. Perdão, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Os povos
cujas leis se harmonizarem com as leis eternas do Criador, viverão e servirão como um farol para os outros povos. Quando reinar a justiça, a verdadeira justiça, em nossos corações, aí não haverá mais a necessidade dos tribunais de justiça na terra, porque aí seremos juízes de nós mesmos, e então haverá justiça, com certeza, para todos nós. E essa justiça que nós almejamos, não é a justiça das nossas próprias mãos, é a justiça do entendimento que devemos ter com as nossas ações, para que a gente possa, passo a passo, momento a momento, termos a nossa segurança no agir e no falar. Meus queridos amigos, aproveitando este momento de amor que nos traz aqui ao Centro Meimei, e que alegria e até emoção, muitas vezes falo mais alto, porque a psicosfera que se forma nessa casa é algo impressionante, onde o sentimento de todos vocês, no momento de um domingo lindo, com o sol e esse ar que nos abriga e nos faz oxigenar a mente, tendo a certeza da presença do Pai Criador, através dos amigos espirituais, na casa de Meimei. Nós queremos agradecer a todos pelo carinho, pela paz e pela harmonia dos pensamentos que aqui reinaram, e agradecendo a Deus, neste momento, que eu convido a todos para cerrar os seus olhos da matéria e abrir os olhos do coração, para que todos nós, envolvidos neste elã, nessa egrégora de luz, possamos agradecer a Deus, o nosso Criador, agradecer a Jesus, o Divino Mestre, que nos ampara e que nos protege. Obrigado, Senhor, pelo teu amor incondicional, pelas luzes que nos traz através da doutrina da consolação. E que tenhamos a certeza que o esforço que fazemos de cada um, de todos nós, possamos ter a evolução espiritual e assim o progresso moral deste nosso país e da humanidade caminha passo a passo frente aos ensinamentos de Jesus,